A sua Bíblia em Êxodos, capítulo 34. E a partir do versículo 29. Diz o texto: quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. E temeram chegar-se até ele. Temeram. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo da presença de Deus, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com Deus. Graças a Deus. Eu tenho falado, ensinado, pregado, exortado, insistido, batido nessa tecla, a tecla mais importante na minha vida, a tecla da salvação. Eu estou com 51 anos convertido. E em todos esses anos, uma coisa eu guardei comigo, além das experiências amargas, eu guardei a minha salvação. E quando quando trato de salvação, não é a salvação da minha vida terrena, não. Que a vida terrena é uma porcaria, não vale nada. Deus nos permitiu chegar aqui, vivemos nesse mundo, mas é um lixo esse mundo. E só entende que esse mundo é um lixo quando se tem o Espírito Santo. Quando não se tem o Espírito Santo, a pessoa tem uma visão mesquinha, miserável, uma visão egoísta e quer salvar sua pele neste mundo. Paulo chega ao ponto de dizer, para mim, o morrer é lucro. Morrer é lucro. Por que é lucro? Porque o viver é Cristo, quer dizer, o viver é sofrimento, é tribulação, é dificuldade, é aflição. O viver não é alegria, o viver não é felicidade, o viver é sofrimento. Sofrimento pelo que você é, se você
é salvo. Então, quem é salvo tem uma visão, tem uma obstinação, que é salvar outros, passar para outros a grandeza da sua salvação. Não há nada mais rico do que isso. O que é mais valioso? Diga-me o que você acha que é mais valioso nesse mundo. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem pela sua alma, em troca de sua alma? Então, quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, há 51 anos atrás, nós encontramos esse tesouro. E a partir de então, nós deixamos de sonhar os nossos sonhos, de projetar os nossos projetos, para então nos colocar à disposição do Espírito Santo para ajudar outras pessoas, a passar para outras pessoas aquilo que Deus havia nos dado. Que a igreja de Atos dos Apóstolos é isso. Os salvos saíam correndo para salvar. Os salvos saíam correndo para dizer: ó, Jesus é o Salvador. Puxa vida, olha, a gente estava esperando o Messias, o nosso rei, ó, é Jesus, ele ressuscitou. Então eles eram obstinados, porque os judeus estavam esperando, e os judeus hoje também continuam esperando, mas aqueles judeus que foram revelados a salvação, saíram correndo para dizer para outras pessoas, ao ponto de Filipe descer a Samaria e lá fazer milagres e maravilhas, e ganhar aquele povo para Jesus. Então, o espírito do Novo Testamento, o espírito de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, era obstinado por almas. Tinha uma visão, tinha um conceito do que significava a salvação. Só porque eles davam tanto valor à sua salvação, eles queriam passar isso adiante. A pergunta é isso que acontece com você? É isso que acontece com você? Porque se isso não acontece com você, então você não conhece Jesus. Você não conhece Jesus. Mas eu sou obreiro, eu sei. Eu sou pastor, eu sei. E daí? O que isso significa? É o véu. É o véu que Moisés colocou no rosto por conta do brilho. Quando estava na presença de Deus, o seu rosto brilhava. Mas, quando ele se afastava de Deus, quando descia o monte, o semblante dele já ia, a luz já ia se desvanecendo, que era normal, que era natural. Na presença de Deus tem uma coisa, uma luz. Saiu da presença de Deus, é outra coisa. Mas Moisés mantinha o véu, como nós vemos aqui. E por que ele mantinha o véu? Certamente, ele mantinha o véu para manter a ordem, a disciplina, o temor daquele povo rebelde. Mas não é o que acontece nos dias de hoje. Não é o que acontece hoje. Muitos são cristãos, pastores, bispos, esposas, muitos mantêm a postura de obreiro, muitos estão enquadrados na obra de Deus, e dão o melhor de si
na obra de Deus, na obra física de Deus. Mas na obra espiritual, deixam a desejar. Por quê? Estão vivendo da glória do dia em que tiveram uma experiência com Deus ou tiveram uma conquista pessoal com Deus. Então foram consagrados a isso, aquilo outro, mas com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos, foram se acostumando com aquela vida de renúncia, aquela vida de entrega, e acabaram se envolvendo com pessoas que não eram convertidas e acabaram se contaminando. Continuaram ostentando aquela postura de obreira, de obreiro, de pastor, de bispo, e etc, etc, etc. E mantém esse véu, essa roupagem, para mostrar aos outros que é uma pessoa respeitável, que está na obra, que faz isso, que faz aquilo, e tal, e tal. Mas o coração está longe de Deus. Está afastado de Deus. Moisés tinha o véu. O véu era algo físico. Eu não acredito que Moisés mantivesse o véu para guardar a sua reputação espiritual. Não. Mas para preservar o povo que era rebelde por natureza. Mas hoje, o véu é o Espírito Santo. Você não precisa entrar na presença de Deus quando está na igreja ou aqui diante do templo. Eu não estou na presença de Deus ou entro na presença de Deus apenas quando eu estou aqui no santuário, no altar. Eu vivo na presença de Deus. A qualquer momento eu estou na presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito dele fez morada em mim. Ou tem feito morada em mim. E quando eu enfrento problemas, quando eu enfrento dificuldades, quando eu enfrento desertos, eu creio que é o Espírito Santo que me levou lá, naquele lugar, naquelas aflições, naquelas angústias. Como eu já falei, nós temos problemas, nós temos pedidos que não foram atendidos. Não foram atendidos. Eu oro pelos outros, os outros recebem e eu mesmo não recebi a minha resposta. Então, Deus permite que nós sejamos incomodados, que nós sejamos afligidos. Por quê? Por quê? Porque enquanto eu estiver afligido, enquanto eu estiver passando por tribulações, a minha fé é aquecida, está aquecida. Eu aprendi que a fé não é para tomar posse das bênçãos físicas, de marido, de filhos, de mulher, de casas, carros e outras coisas mais. A fé que Deus me deu, ela tem um alvo muito superior, infinitamente superior, manter a minha salvação. A manter a minha salvação. Então, se hoje eu sou pregador do Evangelho, é porque eu aprendi que as conquistas materiais não
são o alvo, o objetivo da minha fé. Deus não me deu fé para tomar posse disso, daquilo e daquilo outro. Eu confesso a vocês que eu nunca pedi a Deus televisão, nunca pedi a Deus rádio, nunca pedi a Deus igreja grande, templo de Salomão. Eu nem tinha ideia disso. Eu não tinha a mínima ideia do que nós temos hoje, conquistado hoje. Se Deus falasse para mim, há 40 anos atrás, o que Ele faria através de nós, nos dias atuais, eu ia ser igual o Sara, eu ia ficar rindo, achando que não era verdade. Eu não ia acreditar. Mas o que eu quero dizer é que nós não pedimos nada e Deus nos deu tudo. O que eu mais desejo nesse mundo? Qual é o objetivo maior na minha vida? Qual o próximo passo? Dizem, as pessoas perguntam para mim, bispo, qual é o próximo passo agora? Não sei. Eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa: eu vou manter a minha fé viva por conta da minha salvação. Não vou deixá-la ser contaminada. Não vou deixá-la ou escorregar pelas minhas mãos, por causa da porcaria de mundo que nós vivemos. Esse mundo é um lixo. Esse mundo é um lixo. O mundo que você e eu vivemos é um lixo, é uma porcaria, é lixo, é estrume. Tanto estrume é que Paulo disse, eu prefiro a morte, eu prefiro passar para lá. Eu lembro que quando me converti, eu era jovem, eu disse, ó Deus, me leve a minha vida, eu não quero viver nesse mundo. Isso já faz 51 anos atrás, imagine se fosse hoje. Eu disse, eu não quero viver. Por que eu não quero viver? Porque eu não quero correr o risco de perder a minha salvação. Só isso. Eu não quero correr o risco de perder a salvação. Mas hoje não é o que a gente vê. As pessoas que a gente conhece, as pessoas têm uma visão mesquinha, miserável. E eu não estou me referindo aos que estão chegando pela primeira vez, que é natural que eles venham buscar a cura divina, que venham buscar as bênçãos econômicas, que venham buscar a saúde, que venham buscar a restauração do seu lar. É natural isso, porque eles estão vivendo nas trevas, estão buscando uma luz. Então é natural que esse povo venha sedento em busca do manancial que sai do altar. Mas não para aqueles que um dia tiveram uma experiência com Deus. Se é que você teve. Se é que você teve. Não estou falando de pecados. Não estou tratando dos pecadinhos, dos erros, das falhazinhas que todos cometemos. Não. Eu estou me referindo à visão espiritual. Eu estou me referindo à sua salvação. Porque a sua salvação depende da sua fé. A minha salvação depende da minha fé. E para que eu possa manter a minha fé, eu tenho que estar limpo. Porque uma consciência suja, imunda, não tem fé para tomar posse da salvação. A pessoa pode ter fé para receber a cura, a pessoa pode ter fé para ganhar o mundo inteiro, e não ter fé para ganhar a própria salvação. Quando Jesus curou os 10 leprosos, ele sabia que 9 não iriam voltar, mesmo assim os curou. Sabiam que eles iam continuar vivendo na vida deles errada. Essa é a realidade.
A sua salvação tem que ser motivo de você andar de joelho, nós andarmos de joelho dando graças a Deus, dia e noite sem cessar.